Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e no vídeo de hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma das melhores leituras de meu ano 2021, assim, já, que é A Senhora de Wildfell Hall, da Anne Brontë, que eu li no meu Kindle. Vou deixar durante o vídeo inteiro aqui a capinha para vocês, que é dessa edição aqui da Record que eu li. Então, bora lá conversar sobre esse que é um livro que me arrebatou por completo. Mas antes, não se esqueça de checar se você já é inscrito aqui no Literaturice. Assim você apoia o meu trabalho se for inscrito e recebe sempre em primeira mão aí as notificações do conteúdo que eu posto por aqui. Aproveite também esse momento para dar o seu joinha aqui embaixo no vídeo. Esse livro foi publicado em 1848 por Anne Brontë, a irmã menos conhecida entre as três tão geniosas escritoras. Estou falando aqui de Charlotte Brontë e também de Emily Brontë, escritoras de Jane Eyre e de Um Morro dos Ventos Uivantes. Tenho certeza que você já ouviu falar de um desses dois aí, pelo menos, mas poucos de nós conhecemos, ou até esse momento do vídeo, conhecíamos Anne Brontë, que realmente ficou relegada aí a irmã menos conhecida, menos talentosa, inclusive menos estudada entre as três. Digo isso até mesmo entre os estudos de abordagem feminista das obras das escritoras do século XIX. A Anne escreveu, além desse romance, um outro, Agnes Grey, e além disso, poemas. A família dela esteve envolta em muitas tragédias envolvendo a morte muito precoce deles, dos irmãos, incluindo a Emily e também a própria Anne, que não chegou a ter 30 anos completos. O principal tema da sua obra, para mim, é uma das coisas que mais me encantam, que é justamente a condição da mulher na sociedade patriarcal inglesa do século XIX, e vemos muito isso nesse livro aqui. Uma curiosidade que, na verdade, além de ser curiosidade, é muito importante para analisarmos a recepção dos livros das irmãs Brontë é que elas publicaram através de um pseudônimo cada uma delas. Eram conhecidas como Irmãos Bell porque publicaram primeiramente uma coletânea de poesia com o nome então de Currer, Alice e Acton Bell, e aí cada uma com a inicial, né? Então Currer seria o C de Charlotte, Acton o A de Anne. Os dois principais motivos para que elas tivessem publicado com outro nome, sob a máscara de outro nome, na verdade era com o intuito de proteção, sobretudo, e também de prestígio. Porque naquela época as mulheres, não é que elas eram proibidas de escrever, mas muito desestimuladas e pouco recebidas entre os críticos e o público. Portanto, publicando com o nome de um homem, elas assim teriam mais sucesso ou mais chances de serem lidas e bem recebidas. Além disso, tinha essa questão da proteção da família delas, porque uma mulher que escrevia, que ganhava o seu dinheiro através do seu próprio trabalho naquela época era mais ou menos um escândalo, né? Não era bem visto. Eu encontrei uma monografia muito interessante que eu super recomendo para todos vocês, vou deixar o link ali embaixo, da Crislaine Campana, chamada A Irmã Silenciosa, Anne Brontë e a Escrita de Autoria Feminina na Inglaterra do início do século XIX. Ali ela fala muito sobre a condição da recepção das irmãs e, sobretudo, os dois romances da Anne Brontë. E tem uma questão aqui que ela vai levantar a respeito justamente do pseudônimo, que ela vai também mencionar a Showalter, que é uma estudiosa ali da época, que disse, então, uma mulher romancista, ao menos que usasse um pseudônimo, tinha que esperar críticas que focassem em sua feminilidade, sendo comparadas com outras mulheres escritoras de sua época, não importando quão diversos eram seus temas ou estilos. Sobre o uso dos pseudônimos, a própria Charlotte Brontë, uma das irmãs, disse: "Não gostaríamos de nos declarar mulheres porque, sem a essa altura suspeitar que nosso modo de escrever e pensar não era o que se chama feminino, tivemos uma impressão vaga de que as autoras podem ser examinadas com preconceito. Nós percebemos como os críticos às vezes usam para seu castigo a arma da personalidade e para sua recompensa uma adulação que não é um verdadeiro elogio." Aqui eu uso a tradução da Crislaine. Mas eu também cito essa questão do pseudônimo porque o livro, quando ele foi publicado, A Senhora de Wildfell Hall,
ele ficou envolto em polêmicas por conta de seus temas e de suas abordagens. E esse é um dos principais motivos de eu gostar tanto desse livro. Ele, gente, escancara a violência doméstica e talvez tenha sido um precursor nesse aspecto, principalmente quando falamos de autoria feminina. Isso, é claro, chocou a sociedade na época, seus leitores, inclusive fazendo com que Charlotte Brontë, que foi a irmã que sobreviveu a tantas mortes, proibisse a publicação desse livro, uma reedição dele. Esse pode ter sido um motivo, junto de alguns outros, para o apagamento da escritora. Como eu disse para vocês, ela é pouco falada e estudada até hoje. E aqui eu acho um pouco doloroso, a partir dessa curiosidade da Charlotte ter proibido o livro, ver que ela considerava inferior a escrita, a obra da sua irmã Anne em relação, por exemplo, a Emily, a sua outra irmã. Sobre o livro, a própria Charlotte então disse uma vez que quase não me parece desejável preservar. A escolha do assunto nesse trabalho é um erro. E bem, sobre os pseudônimos ainda, na época muito se especulou a respeito da identidade verdadeira dos irmãos Bell, porque muito se especulava então se não seriam mulheres escrevendo ao invés de homens, o que era correto. A respeito disso, numa segunda edição do livro, tendo já noção de toda a recepção da sociedade, dos críticos, que foi bastante polêmica, a Anne ela mesma vai escrever um texto muito interessante e muito à frente de seu tempo, que temos aqui nessa edição da Record. Ali ela diz: "Para mim, se o livro é bom, o sexo de seu autor não é significativo." Ela julgava que a recepção dos críticos estava sendo muito preconceituosa e superficial e disse que a verdade exposta ali meio que representava a moral da época, porque apenas através da verdade é que se chegaria numa moral. Ou seja, deu um tapa na cara de todo mundo falando: se vocês encontram barbaridade aqui é porque vocês mesmos é que reproduzem essa barbaridade. Já te contei um pouquinho do contexto, agora vou te contar que a protagonista de Whitefell Hall é a Inquilina Senhora ali do título. Já vamos falar um pouquinho sobre o título e a tradução. Mas Helen, ela é essa protagonista que aparece em uma aldeia e ali ela tá com um filho, ela já é mais velha e vai alugar justamente o Whitefell Hall, porque na Inglaterra dava-se nome para as propriedades. Então Whitefell Hall é uma propriedade, é uma casa ali bastante grande, mas que ela só vai habitar um cantinho, porque o resto vai ser toda, né, um lugar muito breu assim. Ela só vai ficar num cantinho da casa, mas estará ali alugando e habitando e circulando na sociedade que é tão pacata, tão pequena e cheia de fofocas. Isso está no início do livro, que começa já da metade dos acontecimentos para depois retornar ao início de tudo, na juventude da Helen. Mas a questão é que se trata de uma história em camadas, e as camadas são as diversas narrativas, os diversos narradores. Nesse início do livro, quando a Helen chega nesse vilarejo, nós temos o Gilbert narrando em carta, então é uma narrativa epistolar, porque ele vai narrar tudo o que observa numa carta para uma outra pessoa. Ele vai contar através da sua perspectiva a chegada da Helen ali na região, ele que é um dos filhos dos proprietários de terra dali, e com o tempo, conversando com ela, depois de bastante tempo, aliás, ele vai começar a se interessar por ela. Então, temos aqui um par romântico. Ela já tem um filho e se desviúva, mas aos poucos as pessoas começam a criar boatos e fofocas em torno dela, sobretudo porque o proprietário da casa que ela aluga, o Whitefell Hall, começa a visitá-la constantemente. Não podemos nos esquecer nunca de que uma mulher sozinha naquela época, sem o seu pai ou seu esposo, era muito indecente de estar na presença de outro homem. Isso vai fazer com que o Gilbert, que estava interessado nela, ficasse possesso e muito enciumado. Mas é aí que ele vai descobrir outras coisas quando ela permite que ele saiba. Isso através de um diário dela, que ela vai entregar para ele e vai dizer: ó, leia, aí você vai descobrir tudo o que eu passei na vida, todas as desgraceiras. Bem, aí entra uma outra camada do livro, que é do relato das histórias a partir da perspectiva da protagonista Helen, por conta de seu diário, que vai ser lido pelo Gilbert, que antes estava narrando. Vocês entendem essa questão de camadas narrativas?
São vários narradores e isso é muito legal de ver aqui nesse livro porque é muito bem construído. Com esse diário ficamos sabendo, junto do Gilbert, que ela já foi casada, portanto, com o pai do menino Arthur, que é o seu filho, mas que isso foi um matrimônio horroroso, e aqui nós temos gatilhos atrás de gatilhos pipocando, mesmo que seja uma história do século XIX, ainda tem muita coisa real, atual. Quando jovem e com posses, ela escolheu se casar com o Huntington, que era um cara assim, nossa, deslumbrante na época, um jovem super concorrido, mas que ele sempre gostava da boemia. Mesmo com as pessoas falando pra ela que, olha, esse cara é errado, é um boy lixo, mesmo assim ela foi lá e se casou com ele e realmente sua vida virou assim um inferno. Aqui nós temos o abuso psicológico, tá? E é assim muito presente, muito explícito, muito direto e objetivo ali na narrativa, e é por isso que o livro chocou a época. Com uma escrita acidamente irônica, esses preconceitos, essa condição muito conturbada da mulher na época, ela é exposta, escancarada. Num texto aqui dessa edição da Record, da própria tradutora, Julia Romeu, ela diz que a mulher legalmente não existia enquanto indivíduo. Aliás, eu super recomendo o trabalho da Julia Romeu porque ela traduziu do integral, do original, sem as censuras pelas quais o livro passou. Inclusive, vou deixar um parênteses aqui para vocês, uma recomendação da live na qual a Júlia participou no canal da Lili e o livro. Ali ela comenta sobre as questões da tradução desse livro, enfim, especificamente desse livro, e é muito interessante que você veja se você tem interesse nesse assunto. Voltando aqui, quanto a isso, quanto à condição legal da mulher na época, nós não podemos perder de vista o contexto, então, do século XIX lá na Inglaterra, porque a mulher ela não tinha direito a nenhuma de suas posses anteriores ao matrimônio, também não tinha direito ao seu próprio filho, à sua tutela, à sua guarda, o que é horrendo. O filho era tratado como posse, como propriedade do marido, e obviamente que o divórcio sim era uma coisa impensável, não existia, a menos que o homem permitisse, o que era sempre muito difícil. Tudo isso surge na história da protagonista desse livro, causando no leitor muita revolta. Vou dar uma outra indicação aqui para vocês, deixando o link aqui no box de descrição, para o canal da Marcela, lá do Literatura Inglesa Brasil. Ela fez um vídeo muito interessante a respeito de um ensaio da John Bellamy acerca justamente desse assunto, do contexto histórico em torno da condição da mulher naquela época. Vejam, tá bem legal, tá muito interessante e indico o canal da Marcela também, que eu conheci recentemente. Outro assunto muito interessante levantado pelo livro é a educação dos meninos e das meninas, especificamente a diferença entre elas. Nós temos um dos personagens, que é o filho, uma criança da protagonista, e quando ela está ali, uma novata, naquela sociedade do vilarejo, as fofoqueiras, mulheres mais velhas principalmente, encaram a criação que a Helen dá ao seu filho de uma maneira muito preconceituosa e negativa. Sobre isso temos um exemplo no diálogo que ela tem com o Gilbert, o mocinho. Mocinho, aqui nesse livro não tem nada assim mocinho, mocinha, nada, tá? Ele lhe diz, a senhora o trata, o filho dela, como se ele fosse uma menina, vai acabar com a vivacidade dele e transformá-lo em um garoto afeminado. Não disse que um menino deva ser ensinado a correr para as armadilhas da vida, ou mesmo que deva buscar as tentações para que possa exercitar sua virtude na hora de resistir a elas. Disse apenas que é melhor armar e fortalecer seu herói do que desarmar e enfraquecer o inimigo. Se a senhora plantar um carvalho em uma estufa e cuidar dele dia e noite, protegendo de qualquer sopro de vento, não pode esperar que se torne uma árvore resistente como aquelas que crescem livres nas colinas, expostas à ação dos elementos e até mesmo às mais terríveis tempestades. De acordo, ela responde. Mas o senhor usaria os mesmos argumentos se estivesse falando de uma menina? Ele vai dizer, né? Claro que não. No que ela vai continuar. Não, o senhor acredita que as meninas devam ser criadas com carinho e delicadeza como as plantas de estufa, ensinadas a procurar o apoio e os conselhos dos outros, protegidas, tanto quanto possível, até mesmo da consciência do mal. Mas poderia me informar por que faz essa distinção? Por acaso acha que as mulheres não têm virtude? Olha isso aqui, gente, explicitamente essa questão sendo colocada num livro lido num público do século XIX. Gente, assim, me surpreendeu. Vejam, nem mesmo o mocinho, como eu disse, é muito difícil colocar essas categorias, mocinho, moçoila, enfim, nesse livro,
Nem mesmo o par romântico da protagonista, ele se isenta aí de coisas bem ruins e preconceituosas, tá? Inclusive, ele é uma personagem bastante mimada e fraca. E eu estava citando o título do livro, até falei um pouquinho lá no começo do vídeo, que tem a questão da senhora ou inclina, vocês podem encontrar as duas traduções. No caso da editora Record, saiu como a senhora de Whitefell Hall, mas como uma falha na comunicação, porque, segundo a Júlia Romeu, que é a tradutora, ela mesma prefere a inclina, que seria a tradução, a melhor tradução do título original, até porque a protagonista ela é uma inclina em Whitefell Hall, ela não é a senhora dali. O orgulho masculino também aqui a todo momento pisado, destroçado em vários núcleos, com vários personagens. Eu poderia dizer que com todos os masculinos praticamente. Um dos personagens é amigo do marido da Helen, e ele vai começar, em determinado momento, a assediá-la, com um discurso do tipo, eu sou o suprassumo, a última bolacha do pacote, quem que você vai encontrar de melhor do que eu? Você tem que me aceitar, porque eu sou o máximo. E quando ela o rejeita de alguma forma ali, que vocês vão ter que descobrir, nossa senhora, o mundo dele cai. Como assim você está me recusando? E assim, esse livro ele é considerado um dos precursores quanto à narrativa em primeira pessoa, a partir da perspectiva de uma mulher. Então nós temos aqui uma mulher narrando a história. E apesar desse livro ter sido escrito durante a era vitoriana, o que me fez encaixá-lo no desafio Literaturas para a categoria Literatura Vitoriana, minha listinha pelo menos, se você ainda não sabe do que eu estou falando, te proponho um desafio literário por essência. Eu vou deixar aqui no guia para vocês esse vídeo explicando todas as categorias para esse ano de 2021. Enfim, incluí esse livro nessa categoria, apesar dele se passar na década de 1820, antes da era vitoriana, que começa, se não me engano, em 37. Diferentemente de sua irmã Emily, que estava muito entregue à questão da doença, que foi a tuberculose, a Anne, na verdade, ela não queria morrer, ela lutou muito contra isso, contra a sua condição ali bastante enferma, porque ela achava que não tinha feito nada ainda na vida e queria fazer muito mais. Nas palavras dela, eu desejo que Deus me poupe, não apenas para o bem de papai e de Charlotte, mas porque eu gostaria de fazer algum bem para o mundo antes de deixá-lo. Eu tenho muitos planos na minha cabeça para exercer no futuro, humilde e limitado de fato, mas ainda assim não gostaria que eles se transformassem em nada e eu tivesse vivido com tão pouco propósito. Mas a vontade de Deus será feita. Vejam aqui essa questão da crença, né, numa fé, enfim, também vem da própria escritora, não é apenas uma característica da sua protagonista, é também da Anne Brontë. Mas eu estou citando aqui essas palavras da Anne porque eu acho que ela realmente contribuiu e muito para a literatura e ao menos nós temos suas obras grandiosas e eu tô muito curiosa e ansiosa pela leitura de Agnes Grey, que é o outro romance dela. Então não vejo a hora. Me conte aqui nos comentários se você já leu essa obra, ou Agnes Grey, ou se você quer muito ler Anne Brontë. Eu vou ficar muito feliz de saber isso, porque nós temos que espalhar a palavra da Anne Brontë, gente. Nesse momento do vídeo eu vou agradecer demais a presença dos madrinhos aqui na História do Literaturice e pelo apoio deles, que me apoiam lá no Catarse e recebem em troca conteúdos exclusivos literários. Madrinhos, muito obrigada pelo apoio de vocês. Vocês todos, madrinho ou não, contribuem muito para o Literatura se forem inscritos, se curtirem os meus vídeos, se assistirem, se comentarem. Então bora lá apoiar o meu trabalho aqui no Literaturice, bora conversar sobre literatura. Muito obrigada pela sua companhia literária de hoje, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!